E aí, meu povo, tudo bem com vocês? A qualidade não tá muito boa hoje, porque eu tive um problema com meu celular. E desde cedo que eu tô tentando gravar pra vocês através de uma outra plataforma no netbook, mas não tô conseguindo. E aí agora, depois de umas 2 horas tentando já, eu decidi gravar com o celular da minha irmã e ele tem a câmera um pouco quebrada, então provavelmente tá bem embaçado. Mas vocês não podiam ficar sem aula, então eu tô aqui no improviso mesmo. Coloquei um monte de coisa em cima pra poder suspender o celular. Mas vai dar certo, tá bom? Olha só. Nas aulas passadas nós falamos sobre a questão das células, né? Da importância delas. Tô cansada já, eu já gravei tanto tentando. Minha voz já tá cansada. Mas ok. Na aula passada nós falamos sobre as células, sobre a importância delas, sobre ela ser a unidade funcional, né, do nosso corpo, sobre ela ser a unidade básica da vida. Um ser vivo ele só pode ser considerado ser vivo se ele possui célula, pelo menos uma célula. E nós possuímos várias, inúmeras células. Logo, diante disso, né, o nosso agrupamento de células vai permitir que outras coisas surjam. Então, a junção de várias células vão começar a formar tecidos. Os tecidos, trabalhando em conjunto, vão formar o que nós chamamos de órgãos. E os órgãos, os sistemas, e os sistemas, o organismo em si. Então, nós temos aqui, por exemplo, um conjunto de célula formando tecido, vários tecidos, né? Tecido epitelial, conjuntivo. Esses vão se juntar, vão formar o estômago, o intestino. Esses órgãos vão se juntar e vão formar o sistema digestório. E aí, junto com os outros sistemas do nosso corpo, vão formar o que nós somos, né? Nosso organismo por completo. Então, hoje, nós vamos falar sobre o tecido epitelial. Existem 4 tipos de tecidos no corpo, que é o epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular. E hoje nós vamos falar sobre o tecido epitelial e nas demais aulas a gente vai falando sobre os outros, certo? O tecido epitelial ele tem 2 funções básicas, que é de revestimento e de absorção, certo? Além também de participar da proteção. Vamos colocar um terceiro, né? Proteção. De algumas coisas que eu vou falar posteriormente, que está justamente ligada a essa questão do revestimento, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de revestimento do corpo, a gente vai lembrar de tecido epitelial. Então, por exemplo, a nossa pele completa é tecido epitelial, certo? Além disso, o tecido epitelial ele é classificado em 2 tipos, o simples e o estratificado. O tecido epitelial simples é formado apenas por o conjunto, né, de uma camada de células. O tecido estratificado ele é formado por um conjunto de várias camadas de células. Dentro dessa classificação, nós temos também a forma dessas células. A célula, vocês sempre veem, é redondinha, mas ela não é apenas daquela forma, certo? Ela vai adquirir vários formatos. Nós temos células pavimentosas, que são células bem achatadas. Nós temos células cúbicas, que são em formato de cubozinho. E nós temos também células prismáticas, melhor dizendo, que tem formato de prisma mesmo. Elas são mais retangularezinhas, certo? Então, independente do formato, se foi um grupo de células, uma camada só de células pavimentosas, tecido epitelial simples. Se nós temos vários grupos, várias camadas de células pavimentosas, nós temos um tecido estratificado, certo? Então, simples, sempre uma camada, estratificado, várias camadas. E elas podem ter formas diferentes, pavimentosas, cúbicas ou prismáticas. Então, nós vamos ter tecido epitelial aqui externamente, mas nós também vamos ter tecido epitelial em todos os órgãos. Ele vai estar revestindo todos os órgãos para proteção também. Então, nós temos, por exemplo, tecido epitelial nas mucosas. Mucosa nasal, ou seja, cobrindo aqui nossas fossas nasais. Mucosa no nosso estômago, que é a mucosa gástrica, certo? E aí nós vamos lembrar daquela questão da proteção que eu falei no início da aula. A mucosa gástrica, por exemplo, ela existe para proteger o nosso estômago
contra alimentos que possam ser corrosivos, né, que possam ser muito agressivos para o nosso organismo. E aí ela vai estar revestindo ali o nosso estômago justamente para fazer essa proteção. Uma pessoa que possui uma doença chamada gastrite, o que é que ela tem? Ela tem essa mucosa muito sensibilizada, ela tem essa mucosa com buracos muitas das vezes, e aí o alimento, ele às vezes é agressivo, um café, um refrigerante, é muito agressivo para aquela pessoa, porque quando chegar no estômago não vai ter aquela proteção. Então o alimento ele vai acabar entrando diretamente em contato com o estômago, o que vai causar muita dor. Certo? Então, as mucosas, principalmente, elas vão estar existindo com a função muito forte de proteção do corpo. Nossa pele também ela age como proteção. Imagine se nossa pele fosse completamente exposta, nossas carnes expostas, como seria algo feio e muito propício para a proliferação de bactérias, de fungos. Quando uma pessoa corta o corpo e ela não faz o processo de cicatrização correto, né, a limpeza, deixar ali exposto, se deixar exposto, vai entrar bicho, vai entrar bactéria. Então a nossa pele ela também existe com essa função de proteção, tá bom? Então, além disso, né, dessas membranas que vão estar envolvendo os nossos órgãos, que são tecido epitelial, nós temos também a função de glândulas, certo? Nós temos a questão glandular, tecido glandular. Ou seja, ele vai estar atuando nas glândulas, que vão estar secretando substâncias, tanto para fora quanto para dentro. Então, nós temos glândulas exócrinas e endócrinas. As glândulas exócrinas, como o nome diz, vão estar expulsando alguma substância para fora do corpo ou para fora de algum órgão. Então, por exemplo, as nossas glândulas lacrimais, glândulas sebáceas, são glândulas que vão estar secretando lágrima, o sebozinho, né, que é comum em todo mundo, as ceras, por exemplo. E glândulas sudoríferas, por exemplo, que vão estar secretando suor. São glândulas exócrinas, certo? São glândulas exócrinas por quê? Porque elas estão expelindo substâncias para fora do nosso corpo. Nós temos também as glândulas endócrinas que vão estar colocando substâncias dentro de algum órgão. Então, por exemplo, quando algum produto vai ali da corrente sanguínea e entra dentro dos órgãos, nós temos ali a entrada, né? Então, é a atuação de glândulas endócrinas, colocando substâncias dentro daqueles órgãos, tá bom? E nós temos também glândulas mistas, que vão ter função tanto endócrina quanto exócrina em um determinado momento, tá bom, gente? Então, essas são as principais funções do tecido epitelial: revestimento, que está ligado à proteção, e glandular, que são as glândulas endócrinas e exócrinas. E lembrando que o tecido epitelial de revestimento, ele vai ter, pode ser tanto simples quanto estratificado, e as células podem ter 3 formatos diferentes: pavimentoso, cúbico ou prismático. É isso. Beijão, fique com Deus, espero que tenha entendido.